Olá, conhecimentos. Tema de hoje: a defesa da liberdade. A única forma de defender a liberdade é considerar o ser humano em toda a sua complexidade. Então, o ser humano é um ser complexo. Afinal de contas, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para que se possa defender a liberdade, é preciso considerar o ser humano nesse ser complexo. E o que é a liberdade? É o que se encontra dentro dessa complexidade. Liberdade é a aptidão particular do indivíduo de escolher de modo completamente autônomo. Então, nós, seres humanos, temos o direito de exercer a nossa liberdade, o nosso direito, a nossa aptidão particular de escolher de modo autônomo. Então, eu e você temos o poder da escolha, nós temos o dom da escolha, nós podemos escolher. Então, é importante que você saiba, para que se fale em defesa da liberdade, é preciso verdadeiramente considerar que o ser humano é um ser livre. E ele tem dentro de si, ele traz consigo a aptidão particular de escolher de modo autônomo, sem pressões. Por isso, ninguém é livre sem que se respeite a sua dimensão espiritual. Ninguém é livre sem que se respeite a dimensão espiritual. A dimensão espiritual traz a liberdade, traz a aptidão particular de escolher de modo autônomo. Quando nós olhamos para a dimensão espiritual, nós podemos verdadeiramente dizer que o ser humano é um ser livre, e ele é livre tendo a liberdade, a aptidão particular de escolher de modo autônomo. Então, para que se fale em defesa da liberdade, é preciso considerar o ser humano, porque o ser humano é um ser livre por essência. Ele traz dentro de si a liberdade, a aptidão particular de escolher de modo autônomo. Eu tenho o direito de escolher, e isso foi me garantido na dimensão espiritual em primeiro lugar. Por isso, defender a liberdade é preciso considerar a dimensão espiritual, porque é na dimensão espiritual que nós encontramos um ser livre, que nós encontramos o ser humano livre. Ninguém é livre senão sem que se respeite a dimensão espiritual. É na dimensão espiritual que nós encontramos a liberdade do ser humano. Por isso, para defender a liberdade, é preciso respeitar a dimensão espiritual, porque lá está a fonte de toda a liberdade.